Olá! Hoje a nossa conversa é sobre uma obra fundamental para quem busca se desenvolver. O Ego é seu inimigo, de Ryan Holiday. Vamos explorar juntos como um dos nossos maiores adversários no caminho do crescimento, tanto pessoal quanto profissional, pode ser, na verdade, uma parte de nós mesmos. E para a gente começar, fica aqui uma provocação. Pense um pouco. O que de verdade tem impedido o seu progresso? É muito fácil, né? A gente olhar para fora e culpar as circunstâncias, a falta de sorte, outras pessoas. Mas e se a maior barreira de todas estiver bem mais perto do que a gente imagina? Pois é, a ideia central do Holiday é bem direta e, vamos ser sinceros, um pouco desconfortável. Ele afirma que o pior inimigo das nossas ambições, do nosso sucesso e até da nossa capacidade de levantar depois de uma queda não é um concorrente, não é uma crise lá fora. Esse inimigo mora dentro de cada um de nós. Tá, mas então, vamos alinhar as coisas. Quando o livro fala em ego, ele não está falando daquela autoconfiança boa, saudável que nos impulsiona. Não. O ego aqui é aquela crença exagerada na nossa própria importância. É a arrogância que nos faz ter certeza de que já sabemos de tudo, a teimosia que nos impede de ouvir. É uma lente que distorce a realidade e nos cega para o que realmente importa. E o mais interessante na análise do livro é como ele divide essa nossa luta. Ele mostra que o ego nos ataca em 3 momentos bem específicos da nossa jornada. 3 atos. Primeiro, na aspiração, quando a gente ainda sonha em chegar lá. Depois, no sucesso, quando finalmente conquistamos algo. E por fim, no fracasso, quando as coisas dão errado. Vamos ver como ele age em cada uma dessas fases? Vamos então para o primeiro ato, a aspiração. É aqui, bem no comecinho, quando os sonhos são enormes, mas os resultados ainda são pequenos, que o ego se torna uma armadilha perigosa, capaz de nos sabotar antes mesmo da gente começar de verdade. E nesse início, o grande conflito é uma escolha fundamental. A gente vai focar em ser alguém ou em fazer algo. O ego, claro, quer ser. Ele quer o título de CEO no cartão de visita, quer o reconhecimento, os aplausos. Ele adora falar sobre os planos grandiosos que tem. Só que o progresso de verdade não está aí, ele está no fazer, no trabalho silencioso, focado na execução, em gerar resultado, mesmo que ninguém esteja vendo ou batendo palma. Então, qual que é o antídoto para essa armadilha? É adotar a mentalidade do eterno aprendiz. E como se faz isso? Primeiro, seja menos, faça mais. Menos papo, mais ação. Segundo, priorize o aprendizado. A paixão sozinha é fogo de palha, vai e vem. Mas o propósito, a vontade de aprender, isso sim constrói uma base sólida. E terceiro, um ponto que parece estranho, mas é genial, ajude as outras pessoas a terem sucesso. Quando a gente faz os outros brilharem, a gente tira o foco de nós mesmos, enfraquece o ego e, de quebra, constrói aliados valiosos para a nossa própria jornada. Agora, vamos para o segundo ato, que é talvez o momento mais perigoso de todos. O sucesso chega. E junto com ele, o ego infla, com um potencial gigantesco de destruir tudo que foi construído com tanto esforço. Pensa só, quando o ego toma conta do sucesso, ele se transforma em pura arrogância. A pessoa começa a se achar infalível, para de ouvir os outros, afasta os amigos e aliados e fica completamente cega para novas ameaças e oportunidades. O sucesso, que era para ser um degrau, vira um peso, uma âncora. Agora olha o contraste. Quando é a humildade que guia o sucesso, o sentimento que aparece é a gratidão. A pessoa entende que aquilo é parte de uma jornada que ainda não acabou. Essa postura humilde não só protege o que já foi conquistado, como atrai novas oportunidades, novas parcerias, novas chances de crescer ainda mais. E o livro nos dá algumas estratégias bem práticas para isso. A primeira é: nunca, jamais abandone a mentalidade de aprendiz. Não importa o quão alto se chegue. Depois, muito cuidado com a doença do eu. Sabe, quando tudo vira eu fiz, eu conquistei, eu sou. Uma dica é tirar um tempo para pensar na imensidão do mundo, do universo, só para colocar as nossas próprias vitórias na devida perspectiva. E, acima de tudo, manter a sobriedade, os pés firmes no chão da realidade. E assim, a gente chega ao terceiro e último ato, o fracasso. Ele é inevitável em qualquer caminho. E é justamente na hora da queda que o ego se mostra mais destrutivo, tentando nos convencer de que aquela derrota define quem a gente é. O ego tem essa mania de amarrar a nossa identidade ao resultado. Se a gente vence, somos incríveis. Se a gente perde, somos um lixo. A verdadeira força, no entanto, vem de uma outra mentalidade, que pode ser resumida nessa frase: o esforço é suficiente. O resultado final muitas vezes não depende só da gente,
Mas o nosso esforço, a nossa dedicação, isso sim está no nosso controle. O nosso valor está em ter dado o nosso melhor. E aqui está a diferença que muda tudo. Para o ego, o fracasso não é um acontecimento. É um carimbo na nossa testa, uma identidade. Ele grita, você é um fracassado. Já a força, livre do ego, olha para a mesma situação e pensa, isso aqui foi uma lição. O que eu posso aprender com isso para fazer melhor da próxima vez? Percebe a diferença? No fim das contas, a grande lição é que dominar o ego não é um projeto com data para acabar. Não é uma batalha que a gente vence uma vez e pronto. É uma prática diária, uma vigilância constante que vai durar a vida inteira. Essa citação de Martin Luther King, que o autor usa no livro, é simplesmente perfeita para ilustrar essa ideia. Existe uma verdadeira guerra civil acontecendo dentro de nós o tempo todo. Uma luta entre os nossos melhores impulsos e as armadilhas do nosso ego. E só de reconhecer que essa luta existe já é o primeiro grande passo. E a metáfora final do livro é genial pela sua simplicidade. Varrer o chão. Dominar o ego não é sobre uma grande batalha épica, é sobre o trabalho humilde, repetitivo, diário, de manter a nossa casa interna sempre limpa. É varrer o chão, todos os dias. Todo este roteiro e a forma como o conteúdo foi apresentado foram desenvolvidos aqui, pelo canal Terceiro Cérebro. Nosso canal foi criado com uma missão muito clara: compartilhar ferramentas para quem busca conhecimento, crescimento e liberdade pessoal. Se este conteúdo agregou algum valor, saiba que o seu apoio é o que nos permite continuar. Então considere curtir, deixar um comentário, compartilhar com alguém que possa se beneficiar e, claro, se inscrever no canal. E se gostou desse conteúdo e quer ir mais a fundo, nós temos uma análise completa lá no nosso blog. O endereço é terceirocérebro.blogspot.com. E um recado final. Nós disponibilizamos esta apresentação de slides gratuitamente. É só entrar em contato e solicitar. O nosso único pedido em troca é que se inscreva em nosso canal no YouTube como forma de apoiar o nosso trabalho. E para encerrar, fica aqui a referência bibliográfica da obra que usamos como base. Muito obrigado pela companhia e até a nossa próxima reflexão.